Oi, gente. Que isso, Márcio? Eu estou aqui impactado ainda. Eu nem vi que estava com o nome de Letícia, minha companheira, Não tem que ela, problema. ela usa mais do que eu aqui dando aula no computador. Mas eu estou aqui Oi, Arlon. impactado com o trabalho de vocês, Até. profundamente. Estava tomando uma água ali para poder entrar aqui, porque, caraca, eu estou convencido que a memória, a morte da geração que viveu isso aí, ela não está mais entre nós, praticamente. E essa memória viva, essa geração viva, era uma certa garantia na humanidade de uma capacidade de resistência. E a gente precisa honrar essa memória para essa resistência. E vocês estão fazendo isso, fizeram isso de uma maneira brilhante. Esse é o papel da memória. É brilhante. Vocês, brilhante. Cristina, parabéns pelo trabalho de atriz. Obrigado pela presença, Mamed. Obrigado por estar aqui trocando também com a gente. Esse retorno é muito importante também, principalmente agora, nesse momento que a gente está nas telas, né? Então, essa troca aqui agora, o que você está trazendo para a gente, é muito importante para a gente seguir também. Obrigado por estar trocando aqui com a gente. Se vocês deixarem, eu fico falando um tempão aqui, viu? Não Você fale que, fica à fale que a gente já vontade. falou demais. A gente está falando desde as 4 horas da tarde. Caraca, é assim, primeiro foi um recorte sensacional vocês acharem, quer dizer, pegarem os três Pablos, eu não sabia que eles tinham morrido no mesmo ano que eu tinha. Cara, tem umas perguntas para fazer, né? Quer dizer, depois, mas eu queria falar umas coisas. Eu acho que primeiro essa coisa da memória. Ô, Lúcio, cara, saudade de você. Lúcio. Jackson. Cara, parabéns a todos. Não quero falar, cito um, aí sobra outro. Hugo, ali, parabéns a todos. Mas eu acho que a primeira questão é a questão da memória. Eu acho que a gente só é possível viver o que a gente está vivendo porque a gente não tem memória, né? Eu sinto aqui no Brasil essa disputa que aconteceu agora na memória da ditadura militar, quer dizer, aí o texto da Marighella torna-se importantíssimo quando ela coloca lá a Maria à noite, meu pai, meu avô, né? Não sei se vocês viram nas redes. Cada detalhe desse é importante. A Miss Brasil torturada, né? Quando ela diz, lá vem a Miss Brasil, a vaca leiteira, né? Esses testemunhos vivos das pessoas que estão aqui são essenciais. Quer dizer, vocês retomarem, parece que é Brasil, quer dizer, lógico, com as cores furiosas da Guerra Civil Espanhola, mas a gente, vocês, quer dizer, como é que é essencial esse momento, a gente trabalhar com a memória, e vocês fizeram isso de uma maneira super competente, uma linguagem uma coisa absolutamente nova isso, né? Eu não sei o que é isso que vocês fizeram, não. Se a gente precisar classificar, né? Porque eu disse assim, cara, eu sou professor, né? Eu falei, eu quero dar aula disso. Eu quero esse material para dar aula. Eu quero ficar, né? Eu quero, sabe? Eu fiquei assim olhando que gente, vamos estudar história. Chama os alunos para ver. Chama eles para ver um dia Eu no da momento peça. estou sem alunos, né? Eu fui, mas assim a vontade é isso, a gente fazer aula, né? Porque são dados muito fortes e bate com o que a gente está vivendo, os 4.000 mortos por dia no Brasil, né? E as pessoas discutindo, né? Enfim.
não quero... Não, deixa... Então é isso. Eu acho que, primeiro, isso. Segundo, eu tenho curiosidade de saber como é que vocês chegaram nesse texto e saber como é que foi essa solução técnica, Márcio. Quer dizer, como é que vocês estavam... é tudo vídeo ali ou tem interação hoje? É tudo ao vivo. Ao Não, vivo. tem muitos vídeos, Rafael Grilo. Os vídeos trabalhando com vocês atuando agora. Vocês estavam atuando. Isso. Tá, é isso. Eu tive essa sensação, mas eu queria ter certeza disso, né? Não era tudo isso, não. Cada um na sua casa, né? No quarto, na cozinha, no banheiro, onde der. E tem a transmissão que aí é Walter que faz, que entra com a tecnologia toda, juntando a gente ao vivo com os vídeos pré-editados, elaborados, tudo junto, ao mesmo tempo agora. Porque Márcio fez solo, né? Testou solo, foi isso, Márcio? Aquele trabalho do Jó, maravilhoso. Eu falei que eu ia escrever sobre, não escrevi até hoje, meu Deus. Agora tem outro compromisso, que é sobre isso. Você nem lembra mais. Eu lembro. Não, é isso. A gente está... Esse é o quarto espetáculo, né, que a gente faz, que a Companhia dos Novos faz, nesse web teatro. Esse lugar de onde se vê, né, em rede. E a gente está investigando, cada um deles foi uma coisa, a gente foi entendendo a dramaturgia, entendendo também um tom de atuação, né, que nem é do palco presencial, também não é de cinema, também não é de novela, muito menos de novela, de audiovisual. A gente está, inclusive, assim, o próximo projeto da Universidade Livre é uma pesquisa sobre exatamente a estética de Glauber, de Godard, porque aquele tipo de interpretação dos filmes da Nouvelle Vague, do realismo italiano e do cinema novo tem muito a ver com isso aqui, tanto como momento histórico quanto como estético, né? Um momento estético que não é um realismo de cinema de Hollywood, também não é um realismo de teatro, é uma outra coisa que a gente tá buscando. Mas cada espetáculo teve uma coisa, né? O Quem Não Morre Não Vê Deus, a gente apostou muito nessa coisa da ilusão, né? Do ilusionismo do que essa plataforma pode dar. Então, parecia que os atores estavam contracenando no mesmo palco, porque era o mesmo cenário. Enfim, eram outras ferramentas que a gente usava. Nesse não tem essa necessidade. A gente ainda tem umas coisinhas ali de interação de Cristina com Lúcio, especialmente, os três ali, mas não tem... É um doc, né? Não é uma ficção esse espetáculo. É um doc poético. Então, assim, um sarau, enfim, lida com outros repertórios. Mas é isso, assim, são várias plataformas. Eles falam pelo Zoom, ouvem pelo Zoom e aparecem pelo Ninja. Walter está aí, não, posso falar? Que é uma outra plataforma e que as telas, uma a uma, podem ser manipuladas, né, pelo operador. Assim, o que ele me fala e que eu entendo mais ou menos é que é como o Photoshop, que tem várias camadas, né? Cada tela é uma camada e ele lida com cada uma e pode arrumar cada uma. Nessa aqui não tem essa muita arrumação, é muito eles falando, assim, a força do texto é muito impressionante, é muito impactante. Então, o nosso trabalho era dizer esse texto, né? Foi dizer, como dizer. E aí tem as imagens, porque isso Samuel e Miguel podem falar mais, porque eles são os autores, né? Miguel
é o autor do argumento. É uma coisa que, quando ele tinha 17 anos, ele descobriu que os três se chamavam Pablos, os três morreram no mesmo ano, e os três lutaram contra, enfim, a ditadura, o fascismo. E aí esperou até agora, não vamos dizer a idade, né? 40. Mas Para ser também um momento histórico necessário para essa peça. Talvez não fosse há 20 e poucos anos atrás. Mas aí isso, e eu entrei um pouco nessa de sugerir algumas coisas, pedir que algumas coisas acontecessem. Fala aí, Miguel. é isso, foi não por acaso, mas chegou até mim essa notícia de que os três tinham morrido no mesmo ano. E os três, nas suas linguagens, tinham usado delas para atuar politicamente. Aí eu fui conhecer o poema do Vinícius de Moraes, que falava dos três e tudo, e aí comecei a ver que isso dava um espetáculo. Eu estava começando a estudar teatro, eu tinha 16 anos, mas aí eu sabia também que eu não saberia fazer esse espetáculo naquele momento, né? Eu acho que um pouco isso também. Talvez o momento não fosse tão urgente. Era possível guardar o espetáculo para depois, né? E aí depois veio outros momentos políticos. Eu acho que assim, em cada momento que a gente viveu nesses anos, o espetáculo é sempre oportuno por alguma razão, porque as vidas deles, as opiniões deles, as atuações e, de um modo geral, a atuação dos artistas frente ao autoritarismo é sempre um tema relevante. Mas eu penso isso também. Eu acho que esse momento não poderia ser mais oportuno, né? A gente tem, de fato, uma situação que se assemelha muito, né? A gente tem o aparecimento aí de um fascismo escancarado dentro da sociedade brasileira. Então, eu acho que dialoga mais diretamente. É isso mesmo, a gente fala os textos, parece que a gente está falando do Brasil de hoje, às vezes, né? Então tem muito esse diálogo muito presente, assim. E também é uma preocupação de qual é o papel dos artistas nesse momento, né? Diante disso. Nós estamos, às vezes, muito perdidos, meio de mãos atadas, meio embasbacados com tudo que está acontecendo. O que os artistas podem fazer diante de tantas ameaças a instituições tão grandes da República, né? Parece que nós somos muito miúdos, né, diante disso. Mas não, né? Então, existe uma tomada de posição possível e urgente, né, que os artistas têm que ter. Então, eu acho que tem essa relevância dessa história, né, dialogar com isso. E também fala-se muito em fascismo no Brasil, né, ultimamente, e não necessariamente esse conceito é apreendido por nós. Eu mesmo, para fazer esse projeto, eu tive que estudar uma porção de coisas que eu não tinha a menor ideia, né? A gente sabe muito sobre a Segunda Guerra, sabe sobre a Guerra do Vietnã, mas a gente não sabe sobre a Guerra Civil espanhola, não sabe de onde veio isso. Quando a gente pega aquele discurso do Primo de Rivera, que fala sobre a fundação da Falange Espanhola, ele vai dando definições do que é esse pensamento, né? E esse regime, que a gente começa a entender onde é que Bolsonaro se encaixa nisso, onde é que a Rede Globo se encaixa nisso, né? E aí a gente começa a estabelecer parâmetros que são menos dessa palavra solta nas redes sociais, que a gente diz os fascistas, tão facilmente, né? A gente começa a ver o prato das elites sendo comido aqui no Brasil, né? Essas pessoas todas que nós sempre comemos, moemos nas moendas da cana-de-açúcar, nos navios negreiros, isso que o Brasil faz, que é consumir gente, né? As elites brasileiras têm esse prato, que para mim, ali, aquele momento da Nona Sinfonia e o poema do prato das elites, aquela... Cara, é muito, muito forte. Outra coisa que eu notei legal foi que... Desculpa, eu não me inscrevi, comecei a falar de novo.
Imagine, venha. Aliás, deixa eu só um parênteses, queria convidar as pessoas todas que estão com a gente na sala, que fiquem à vontade, podem abrir suas câmeras, enfim, venham debater conosco. Mas siga, por favor. Eu só queria, então, e a parte, eu estava falando aqui como a gente consome gente, aquela é muito forte, né? Aquela parte do prato das elites, que eu acho que é a cara do nosso Brasil. Por que toleramos Bolsonaro? Por que é conveniente, né? Essa realidade no Brasil é conveniente, é lucrativa, é boa, né? Então, isso, esse absurdo. Aí a parte da nona sinfonia, que representa o artista diante dessa violência, quer dizer, esse papel do artista ali. Eu acho que aquela cena, vamos tocar, né? Faz escuro, mas eu canto. É isso, não é isso? A gente vamos fazer. Eu acho que esse papel do artista a gente precisa pensar. Estou pensando que, quando você falou, Márcio, em estudar, uma sugestão, não sei se você pensou nisso, mas essa coisa de estudar a linguagem lá do cinema, eu acho que a Eliane Café era o Hotel Cambridge, né? Não é isso? Eu entrevistei há pouco tempo ela e acho que daria uma conversa bem legal, um debate interessante sobre o audiovisual aí, tá? E isso que vocês estão fazendo, com a Eliane Café, que é a diretora lá do Hotel Cambridge, né? É isso. Desculpe se falei muito. Obrigado, Lamed. Obrigado, ótimo. E aí, Samuel? Pois então, eu acho que Miguel falou tudo, né? Miguel sabiamente falou tudo. E, enfim, foi um convite maravilhoso e um aprendizado, né? Que foi meu primeiro texto junto com o Miguel. E aí a gente ficou muito nesse lance do Brasil hoje, né? De como né, a história ela vai se repetindo, né? Seja como tragédia, seja como fardo, enfim, seja como ignorância, né? E com crueldade também aqui em nosso país. E, enfim, eu estou aqui ainda emocionado com as palavras que se tornaram cenas. Assim, eu estou realmente aqui suando, tomando água, fumando cigarro e tal, sabe? Né? Estamos nervoso, mas muito emocionado também. Não, cigarro. Acabou todo o meu Marlboro lá, isso aqui. Todo já. É a segunda carteira hoje e tal. E, enfim, e com a introdução, né? Porque a gente pensou, né, a priori, os 3 Pablos, né? E aí, em conversa com o Márcio introduziu o Minotauro, Hugo Bastos, né? E a nossa Espanha, que é Cris, assim, que foi um plus, assim, uma coisa maravilhosa, a entrada, né, da Espanha, dessa alegoria e dessa dança, né? Muito forte, muito forte. Enfim, estamos aqui, obrigado. E é uma coisa, foi muito bacana isso mesmo, bom falar isso. Quando o Márcio traz a ideia de botar o Minotauro, né, representado, essa figura alegórica, e a Espanha, isso redimensiona para teatro, não é? Porque a gente flerta aí com o documental, né? A dramaturgia é composta a partir de cartas, de documentos verdadeiros, de discursos, né? Discursos dos próprios poemas e textos dos próprios Pablos, entrevistas deles, e também discursos da Passionária, do Franco, etc. Mas isso tudo, como é que joga também para uma dimensão do teatro, né? Aí eu acho que onde também é um diálogo que, por exemplo, eu acho que exemplifica o que nós, artistas, podemos fazer. Porque, assim, em termos de fazer o discurso direto, existem muitos grupos sociais que fazem isso, né? Os grupos políticos, né? Os movimentos sociais, né? A imprensa faz o discurso direto. Mas como é que coloca uma dialética possível que seja que possa romper o tempo,
né, a temporalidade dessa história e trazer para hoje? Como é que pode romper também algumas lógicas para que a gente seja capaz de entender também afetivamente, né, a gravidade desses fatos todos? Então, quando entram essas duas personagens alegóricas, isso redimensiona o discurso para um lugar onde nós trabalhamos. E isso talvez pode nos trazer algumas respostas sobre o que os artistas podem contribuir, né, no contra-ataque ao fascismo no Brasil. E não só os artistas, né, Miguel? Foi também um chamado, né, a quem estava assistindo. Vamos, embora. Eu acho que o fechamento, né, o epílogo, ele faz isso, né? O castigo, como, né, vocês estavam falando ontem, né, um chamado para a justiça, né? E não para um outro autoritarismo, assim, mas para a justiça daquilo tudo e para hoje. Um chamado para todo mundo, não só para os artistas, né? Para mãe, para mãe, para pai, para o vizinho, para quem for. Tem um componente também que é muito importante, na verdade. Assim, todo o meu trabalho é dois, né? Para além do movimento, do texto, tudo isso, são os vídeos e a música, né? Que são também como camadas, né? Eu escrevi no programa isso, que a música consegue iluminar o sentido das coisas, né? Exatamente por não ir pela razão, ir por outro caminho. E tá aí a Aline e Caio, que fizeram a música, e Rafael Grilo escondidinho, como sempre, aí, atrás de seu próprio nome, Rafael Grilo, que é o responsável pelo vídeo, né? A Aline já é a segunda, terceira ou quarta parceria, né? E Grilo é infinitos. São muitos, já perdi a conta. Mas é assim, é aquele parceiro que a gente só fala assim, não, faz aquele negócio assim, aí ele já entendeu tudo, já fez, já trouxe. Só olha, né? Porque assim, eu tinha também necessidade dessa coisa doc, né? Dessa coisa documental. Por isso, porque, por exemplo, qualquer coisa que se passe na Segunda Guerra Mundial, ok, todo mundo sabe. Ainda que do ponto de vista dos americanos, mas todo mundo sabe como é que foi aquilo, e dos judeus, né? Como é que aquilo aconteceu. Mas a Guerra Civil, não. Então, quando a gente fala que eles lutaram contra Franco, quem é Franco? Né? Não está no nosso imaginário isso. Uma coisa ou outra, Guernica por causa do quadro, mas o que é Guernica exatamente? Né? Essa coisa de ser do País Basco, de ser também um território que luta pela independência, né? Pela identidade, nem pela independência, muito mais pela identidade, para marcar isso, assim como Catalunha. A Catalunha, e lá em cima também, lá Santiago, os outros lá. Enfim, essa divisão territorial que a Espanha tem, e que eventualmente tem um negócio, tem uma briga lá, porque não sei quem quer se separar, mas não é internalizado na gente, e é tão próximo, e é tão... por exemplo, desde que a gente está vivendo essa loucura aqui, né, que sempre eu penso nesse momento da Espanha, né? Por que que eles perderam? Porque todo esse contingente de pessoas que podiam se juntar pela complementaridade ou pela identidade se dissociaram pela divergência, pelas coisas que eles não concordavam uns com os outros. E aí perdemos, né? Aí eles ganharam 40 anos de Franco nas costas. Como a gente está ganhando isso aqui, e vai ganhar. E vai
vai perder essa batalha, porque quem poderiam ser, né, os representantes da nossa revolta, da nossa indignação, e se juntar e construir alguma coisa, fica aí numa disputa de egos, numa disputa de espaço, de terreno, que é uma coisa que é absolutamente masculina, né? Então essa era uma questão também dessa peça, que a gente conversou e eu acabei escrevendo um longo texto no programa. Eu queria falar uma coisa sobre isso, né? Quando o Márcio me chamou para fazer, me mostrou a peça, eu amei. Logo no início o texto, enfim, me inspirou muito, né? Mas eu fiz uma conexão muito grande também com Don Quixote, né? Onde eu atuei junto com o Petrovich e que tinha claramente essa função de despertar o sonho, né? De estar em defesa, né? Do sonho, de não parar, do movimento. E eu vi em todos os três, né? Pablos, Don Quixotes, né? São Don Quixotes também, né? E também uma coisa também que eu fiquei muito inspirada é porque era uma peça feita a partir de histórias masculinas e uma guerra que ainda é contada a partir de vozes masculinas, né? A gente tem isso, né? É muito marcante isso. E eu vi que a ideia de colocar uma mulher e também vozes femininas desconstrói também um pouco isso e também traz a ideia do coletivo, né? Porque a Espanha é um corpo território, ele é um país, não é um personagem, não é uma única pessoa, é um coletivo que está dentro, agora representado em um corpo. E eu acho que essa ideia do coletivo é uma das coisas que talvez seja mais importante de a gente deixar à tona, deixar vivo agora, né? Essa questão do coletivo, do lugar comum da gente, principalmente nesse momento, né? Onde a gente não deixa de fazer teatro para estar aqui nesse lugar comum, no lugar do encontro, onde a gente se reagrupa de alguma forma, para a gente não perder esse sentido de grupo e de coletivo. E quando o Márcio fala, por que eles perderam a guerra? Talvez isso é um fator muito importante, né? Quando se perde a ideia do coletivo, do lugar comum, se enfraquece sempre. E eu acho que uma das funções do texto também é isso, né? Quando o Neruda fala de todos que fizeram o livro dele, é muito significativo. Quando ele lutou para todo mundo voltar lá para o Chile, no navio, né? Todas essas passagens que, quando Casals fala que ele parou, né? Ou quando a orquestra toda disse sim, né? Tudo isso são movimentos coletivos e que são importantíssimos, né? Movem. Então, eu fiquei muito inspirada, né, de estar aqui, apesar de estar entre gigantes do teatro da Bahia. Mas a troca Você é a foi gigante muito. da dança da Bahia. A Você é a troca nossa foi gigante, com certeza. incrível, né? De tudo, texto, música, tudo casou muito bem, né? Eu acho que a gente tem uma sintonia de pensamento. E eu acho que por isso que funciona, né? Funcionou o texto, porque tem uma sintonia, tem um vamos junto, sabe? E é isso que é a força, né, do texto e de tudo, do grupo, da peça, de tudo. É isso. Quem vem? Aline Caio. Maria. Arlon tá aí. Então, posso ir? Vocês me ouvem? Sim. Opa. Sim. Então, é isso mesmo. Eu também me sinto assim, com esses gigantes e essa gigante também.
um prazer enorme fazer parte disso, dessa construção. Reforço aí as palavras de Cris, e esse senso do coletivo, né? Acho que realmente uma das coisas mais importantes, fundamentais de resgatar nesse momento. E é muito lindo que isso esteja sendo representado no espetáculo por uma mulher, né? Muito certeiro, eu acho. Assim. Muito feliz assim de também fazer essa construção com o Caio, né? A gente está fazendo a música de direção, Caio Terra. Já trabalhamos antes também, né? No Vila Velha. E um prazer também muito grande de ter mais uma conexão, né? Com o Márcio, que é uma pessoa que eu admiro muito, gosto demais. E hoje eu fiquei pensando assim na adrenalina que é diferente da gente estar no palco, né? No teatro físico, assim, presente com as pessoas junto. E me lembrei de Écuba, né, que a gente fez essa montagem juntos, e foi muito emocionante, né, tudo, assim. Eu agradeço muito, muito pelo convite, assim, e eu fiquei muito emocionada nessa estreia, né, nessa primeira exposição, assim, para o público, porque é isso, é muito latente, são muito latentes todos esses temas, todos esses assuntos, essa realidade da Espanha, que a Espanha viveu, né, e que a gente está vivendo agora também, de alguma forma. E é isso, em relação então, ou seja, eu estou respirando isso, né, todos os dias, então é muito, muito bom saber que estou fazendo parte também dessa rede, né, de conexão de artistas e de seres humanos que estão alertas, que estão conectados com a arte, com a poesia, com essa busca, né, diária e incessante da nossa humanidade, né, de alguma maneira, do que é humano em nós, e tentando suplantar o que não é tão bonito, ou positivo, ou construtivo da nossa natureza e do mundo mesmo, né, dos movimentos, de como as coisas se organizam e se realizam. E é isso, eu fico feliz também que a música tenha sido, que todo mundo tenha, né, tenha sido um elemento assim curtido e que todo mundo se envolveu, né, tenha sido envolvido por ela. Os processos criativos foram muito intensos, né, o texto é super denso, então todo o ensaio era tipo assim, muita coisa movendo dentro. E só explicando um pouco, né, cada personagem, né, cada Pablo assim representado tem o seu próprio tema, assim como a Espanha e assim como o Minotauro também. E são temas que a gente compôs, né, inéditos assim para o espetáculo mesmo. A gente utilizou também alguns temas conhecidos, como hoje a Alegria, né, da Sinfonia de Beethoven, né, da Nona Sinfonia, Astúrias também, que é uma composição de Isaac Albéniz, composição inclusive originalmente escrita para piano, só que depois foi logo transcrita, inspirada no violão, e depois teve essa transcrição de Andrés Segovia, se não me engano, e que foi a que a gente utilizou no espetáculo. E, enfim, mas é isso. Falando um pouco mais dos instrumentos, o tema de Casales tem um violoncelo, né, trazendo o protagonismo, mas também tem a referência à orquestra sinfônica. Ele era maestro, foi um maestro, um grande maestro, e tem essa apoteose, né, no final, mais para frente no tema, que parece um tímpano, tem os elementos assim de orquestra sinfônica. O tema de Neruda traz um violão, é o único tema que traz violão, e é o único que não é espanhol, né? Quer dizer, ele não é espanhol, mas traz esse violão espanholado, no sentido de conectar o coração chileno com o coração espanhol, né? Também. Então tem essa, e o tema de Picasso é uma coisa meio, eu pensei de uma maneira meio obsessiva, né? Tem um pouco da coisa obsessiva e também muito conectado com a obra Guernica, né? E que tem um tema também especial. É isso, tem vários detalhezinhos, na verdade, de cada
pequena obra, né, pequena composição para cada pessoa e momento. E é isso, aí poderia falar várias coisinhas sobre isso, mas acho que o mais importante é que esse processo todo criativo eu me inspirei muito em cada ator e atriz aqui, e na direção de Márcio, e não só nisso, mas também nas nossas trocas, né, na forma como as coisas aconteceram, de todas as pessoas da equipe, e com muito companheirismo, né, uma equipe muito forte, muito coesa, assim, e isso se reflete diretamente na produção, na criação, nos processos criativos aqui, e é isso. Eu agradeço muito, muito, espero que a gente possa, sei lá, até ter outras novas temporadas, né, nesse desafio assim também de estar numa virtualidade, né? Isso também foi bem especial nesse processo, essa descoberta das tecnologias, de conectar o áudio, usar o OBS, que é um programa incrível. Então, enfim, todas essas coisas foram muito ricas para mim nesse processo todo. E é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, sei lá, falar alguma coisa. Caio está com a mão levantada. Tem Caio também Terra, que está aqui comigo, que é meu parceiro na direção e composição. Eu vou falar também, vou começar pelo agradecimento, na real. Eu queria agradecer muito a toda a equipe, todo mundo foi, nossa, maravilhoso nesse sentido de colaboração e de vontade de fazer isso que para mim é novo, está sendo novo nesse momento, né, por uma necessidade ou outra, mas eu acho que vai ficar uma outra forma de fazer, né, para mais pessoas, vai continuar, a gente vai voltar a fazer de outras formas, mas essa também vai continuar no seu caminho. Eu gostei muito, aprendi muito, muito, muito com todo mundo envolvido aqui, de como é que a gente ia fazer essa coisa que parecia ser grandiosa, parece ser grandiosa, e com pequenos detalhes aqui fazem a diferença de uma atmosfera, enfim. Eu gostei muito de trabalhar com a Aline de novo, estava falando com ela isso, de que é muito, muito bom dividir, assim, colaborar, estava sentindo falta de fazer trilha para teatro. Comecei com o Márcio, lá em 2013, fazendo trilha, e depois de um tempo, assim, meio afastado dessa rotina de teatro, voltar a estar dentro dos ensaios e ter essas colaborações mesmo, essa comunicação de várias obras e várias artes e várias coisas influenciando na música e trocando e com a poesia e com o teatro, com a dança. É muito gostoso, é muito bom isso e eu estou muito feliz de ver isso pronto, ver essa peça pronta. Então, realmente, muito obrigado a todo mundo. Foi muito bom trabalhar com todo mundo, adorei, de verdade. Muito feliz, muito obrigado. Maravilha. Grilão, por favor, Grilão, fale aí dos vídeos, né? Também foi comentado, Grilão, por favor. Beleza. Mais uma vez também agradecer a oportunidade e foi um processo desafiador do tocante de precisar ver uma construção de repertório para executar, porque uma das funções do audiovisual na peça é o resgate histórico e o trabalho com a questão da memória. E não só isso, mas também criar metáforas imagéticas que se relacionem com essa história. Então, para poder fazer isso de uma forma convincente ou competente, é preciso ter um mínimo de construção de repertório acerca de assuntos que não são tão divulgados ou enfim, trabalhados. Então, é preciso, de fato, entender até o processo, pesquisar e entender para saber até o que procurar, ou como procurar, antes até em termos de coleta de imagens e tudo, e uma vez achando esse material, saber como articular e como criar essas metáforas imagéticas. Então, acho que o maior desafio, né, nesse processo foi isso, foi aliar o processo de produção com o processo de construção de um repertório
com relação a todos esses assuntos que permeiam pelo espetáculo. E que também não só os fatos históricos, como também a vida dos personagens. E muita coisa você constrói em termos de informação até acidentalmente, vamos supor. Você chega no processo em si, na construção disso, você não só busca a informação antes de executar, mas ao longo da execução você acaba também aprendendo e se capacitando de alguma forma. Jaime, Jaime levantou a mão aí. Venha. Uhum. Boa noite. Boa noite. Só para dizer que eu fiquei bastante emocionado em ver o espetáculo e parabenizar toda essa equipe do Vila e parabenizar a Márcio mais uma vez por essa mistura de linguagens que conseguem, que se estão fazendo e inovando, e que ficou maravilhosa, entendeu? E mostrar nesse momento o que foi, através de artistas como Casals e Neruda e Picasso, o que foi a Guerra Civil Espanhola, é maravilhoso, porque foi uma luta contra o fascismo, coisa que a gente começa a ver se apresentar nesses dias de hoje no Brasil, mas com uma apresentação um tanto diferenciada, é muito importante para que saiba que a arte, os artistas estiveram presentes, inclusive na vanguarda dessas lutas, e que lá sofreram e foram punidos de forma as mais cruéis, como Lorca e outros que foram até assassinados. Quero lembrar também que as mulheres tiveram uma participação importante, inclusive La Passionara, que era basca e que tornou-se um dos nomes mais importantes na luta contra o fascismo naqueles anos. Quero lembrar também que brasileiros importantes participaram dessa luta. Participaram dessa luta diversos brasileiros que saíram daqui do Brasil, como do mundo inteiro. Iam intelectuais, iam artistas e pessoas que queriam defender a democracia naquele momento, porque a Espanha estava sendo um experimento do fascismo para que se começasse a dominar o mundo como eles pretendiam. Então, daqui, inclusive, só vou citar um nome, Apolônio de Carvalho, foi um grande revolucionário e que participou das lutas nas brigadas internacionais. Essas brigadas eram agrupamentos de militares, de intelectuais, de trabalhadores que vinham dos diversos países do mundo para lutarem ali contra o fascismo. Então, eu quero mais uma vez dizer que parabenizo e fico bastante agradecido desse trabalho que vocês fizeram. Foi uma coisa linda, o trabalho audiovisual, a música no fundo, tudo deu esse clima de emoção para a gente. E os atores, a atriz, todos que estavam participando aí, a equipe técnica que ajudou a que isso se tornasse realidade. Muito obrigado pela minha parte, acho que por todos que assistiram. Foi lindo. Vamos para frente, vamos para mais outros. Muito obrigado. Obrigada, Jaime. Obrigado, que massa, que massa. Arlon. Cadê? Aqui está dando para me ouvir? Sim. Sim. Em primeiro lugar, eu quero dizer assim que eu estou morrendo de saudade de vocês. Muita saudade que eu estou de vocês, assim, sentindo uma falta enorme daquela casa que eu me sinto super em casa, super bem acolhido naquele lugar maravilhoso. Saudade imensa de vocês, assim, de estar perto de vocês. E dizer também que eu estou extremamente feliz com o que eu acabei de ver
com o trabalho que eu acabei de assistir, com esse movimento que vocês fazem, com o movimento que o Vila faz, com esse movimento de inspiração que vocês trazem para a gente, porque quando vocês montam uma coisa assim, deixa a gente embevecido de inspiração por todos os poros, né? Eu te agradeço demais, Márcio, Cristina, Jackson, Miguel, Hugo, galera toda que trabalhou nesse projeto Lúcio, aí, assim, Clara. porque Lúcio, Clara, Rafael, um beijão, Rafa, te amo. Mas, assim, fico feliz muito por conhecer também, acompanhar essa história e ver a evolução disso, assim, também nesse ambiente virtual. Ver a transposição disso para um ambiente virtual me deixa muito feliz, assim, a gente fica cheio de conhecimento com tudo isso, sabe? Porque vocês estão começando a construir uma estética muito interessante, que eu vi agora, assim, coisas assim para mim também que venham de uma experiência de trajetória com trabalho em televisão, mas a coisa do audiovisual presente é muito forte. E aí eu estava observando que até o defeito se torna elemento estético da montagem, sabe? Até o pixelizar assim da tela, quando você vê aquilo dali, vira uma coisa que é incorporada à linguagem que está sendo construída aí. E o que eu estava observando é assim, como encenador que Márcio né? Assim, como ele conseguiu, Márcio, não sei se você tem a clara percepção disso, transpor os elementos da sua encenação de uma maneira muito organizada nisso aí. É muito bom de ver assim um trabalho tão contemporâneo e ao mesmo tempo organizado, assim, no sentido como se fosse uma espécie de um didatismo, sabe? Não um didatismo de uma maneira pejorativa, mas uma coisa que você consegue acompanhar essa narrativa de uma maneira que ela não é linear, mas o entendimento dela é acessível como se fosse de uma maneira linear, embora não seja. Foi tudo muito bem executado, assim. Para mim, que venho do audiovisual e também tinha aquela experiência com live, assim, eu vi que tecnicamente foi muito bem executado. A pessoa que está realmente gerenciando assim a transmissão tá muito de parabéns. Essas transições todas que foram feitas. Hoje. Errou um bocado, mas foi bem feito, assim, mesmo tendo errado, foi assim, umas fusões lindas de se ver. É isso que eu estou falando. Até o defeito se torna um elemento estético muito incorporado a essa linguagem que está sendo construída, e foi lindo de ver, assim, foi maravilhoso, assim. Eu achei a trilha sonora também, assim, para o que eu venho acompanhando das outras montagens, o nível de complexidade dessa composição, dessa trilha sonora, como ela casou bem, como ela criou uma atmosfera, como ela deu uma atmosfera maravilhosa, principalmente nos momentos de dança, de crise, assim. Eu fiquei aqui extasiado, muito mesmo, te digo, porque com gestual de crise, o gestual, Lia comentou gestual de crise, teve momentos de um gestual dramático que impactou aqui quem estava assistindo bastante, viu, Cris? Foi lindo. Eu não estou sem palavras assim para descrever tanta coisa linda, bonita que eu vi aí, de uma linguagem que, porra, o Vila saindo de algum modo na frente disso aí, sabe? Obrigado e parabéns mesmo. Obrigado você por estar aqui, Obrigado você por estar aqui, estar na plateia, estar trocando com a gente. É bom, muito bom ouvir isso. Que bom, é inspirador. E parabéns pelo texto, Miguel. Tá muito bom, viu? Muito bom. Muito bom. Parabéns pelo texto, pela atuação de vocês, assim.
Você estava com um elenco foda, né, Márcio? Pois. Não, todos os meus elencos são fodas, meu irmão. Eu sei, mas esse também, né? São foda, Eu só muito vou bom. Esse de aí é turma. de. Eu só vou de Parabéns. turma, que eu não sou menino. É isso. Um beijo enorme, viu, gente? Um beijo enorme. Obrigado, Beijo, Arlon. massa. Então, Amanhã a gente faz ou é só gravado e repete? A gente Assim. faz. Jackson já vai viajar, né, Jackson? Jackson. Jogou pra ver se cola, né, velho? Jogou verde, né? É porque eu me sinto numa centrífuga. Numa centrífuga? Dói meu corpo todo, porque o teatro, você bota a palavra no corpo e tem um gozo, tem um êxtase, tem uma endorfina, né? Aqui é tudo mas aqui, Não, e é o que a gente está vivendo, né? A gente está sendo espremido aí, né, pelo sistema. Aí a minha cabeça está doendo, é uma pressão da porra na cabeça. É um parto, né? Dói para nascer, né? É um negócio estranho, é muito estranho. É bom, mas é muito estranho. É demais. Também também. Você quer voar, mas não voa, a gaiola está fechada. Lúcio está falando sem microfone, Lúcio. É um negócio muito estranho, mas é uma estranheza boa, porque é um experimento. A gente não está fazendo isso porque a gente quer, a gente está, assim, nessa linguagem, a gente está fazendo o que a gente pode, né? Então, eu acho que aí está a beleza também disso. E é muito grande, né, assim, o que a gente está fazendo, né? Essa peça não foi pensada antes da pandemia, né? Para ser feita assim, não seria, no caso, né? E é bonito ver isso aqui do jeito que a gente está fazendo, dessa forma, né? Assim, mas, para mim, não deixa de ser doloroso. Nunca foi no teatro, entendeu? Mas não estou dizendo que é ruim, não. Não estou dizendo que isso é ruim, não. É uma coisa estranha. A sensação que me espreme, mas sabe, é um negócio muito estranho. Mas é reflexo da realidade. Assim, eu não sei se eu seria ator se fosse assim. Porque essa coisa me traz para uma coisa minha, que é uma fragilidade da sociedade, entendeu? O teatro me coloca num lugar que eu sou muito frágil na sociedade, e o teatro, o ator, ele me liberta dessa opressão e dessa não identificação com o teatro social. Eu sou uma pessoa antissocial, total. Eu não sei quem eu seria se não fosse teatro. Aí é como se isso aqui voltasse para um eu que eu não trabalhei na sociedade, entendeu? E é um desabafo, assim, mas é no bom sentido que eu estou dizendo, porque é uma ferramenta que está me rasgando, assim, para trazer alguma coisa que até então não tinha... Estava escondido através do teatro, entendeu? Ou de outras linguagens que são menos dolorosas, né? Mas é bonito essa coisa do grupo, né, do conjunto, né? Aí tem uma figura que eu fiquei pensando assim durante o processo e agora pensando, que é Diego. Diego, acho que representa essa carregar nas costas, né? Assim, todos, né? A equipe tem uma coisa muito bonita. Mas Diego é como se Diego tivesse sem alimentação e isso aqui alimentava ele de uma forma obsessiva. Né? Claro que todos aqui, mas ele numa dimensão que eu falei, esse cara deve estar sem comer, aí a gente vai lá e joga comida para ele fica esperando. Você vê que ele tá magrinho. Dormia, amor. Inclusive, ele está congelado ali, né? Ele está congelado ali. Eu aprontei logo o meu set aqui, na primeira vez que eu vi ele falando, porque eu vou aí, tem uma luz, tem um celular, eu falei, porra, esse cara é muito doido, eu vou fazer logo aqui uma porra para alimentar ele. Daí Mas eu te entendo demais, essa angústia, assim, é muito estranho, não tem nome, não tem muita definição, porque não sei muito bem onde é, mas eu entendo bem essa coisa, dá uma angústia esquisita, né? Eu fico, assim, eu sei explicar isso dizendo, por exemplo, que eu fico nervoso para fazer esses espetáculos online. Qualquer outro espetáculo eu não fico nervoso, nunca fiquei, no frio na barriga, não sabia nem o que era isso. E aí, hoje, quando foi começar, eu fiquei em pânico, esqueci tudo que eu tinha que dizer. Completamente, era assim, a minha primeira fala era uma bobagem, assim, eu esqueci. E acho que mais do que nunca o teatro entra nesse lugar do meu trabalho depender do outro. Isso, para mim, é muito forte, assim,
Eu estou tentando desenhar luz, mas meu trabalho de luz não depende de mim, ou da minha técnica, ou do meu olhar sensível sobre algo, porque de fato eu não estou pegando nesse algo e mudando ele. Ou Márcio dirigindo fisicamente, que é outro rolê. Ou Aline tocando a música no momento, ou criando um som para o ambiente. A gente está lidando com uma realidade outra, que cria-se um universo e que a gente está aprendendo a lidar mesmo, assim. Eu acho que isso é muito complexo, assim. É muito complexo. Eu tentar afinar a luz, mas aí eu preciso traduzir toda uma linguagem, todo um linguajar para outra pessoa entender com uma limitação espacial, uma limitação técnica, uma limitação assim, estamos nessa limitação, né? Nosso olho não é mais o do público, nosso olho é a câmera. E as câmeras são diferentes. E aí é isso, a gente ganha outros olhares, outros corpos, outros. Por isso essa angústia, Jadson, e por isso eu venho sedento, assim, ó. Porque é muita coisa, é mais coisa do que no teatro físico, assim, porque eu tenho feito uma pesquisa grande, assim, em realidade virtual, em realidade aumentada, mas eu sinto que é outros olhares e outros tempos para as coisas, sabe? Para produzir, e a gente eu sinto que a cultura no Brasil tá sempre muito caindo no abismo para ser veloz, para ser faminto. A gente não tem o tempo de estar no banquete. É muito isso, né? O banquete tá para a elite, nunca pra gente. Para mim é um reflexo, assim. Eu me identifico com tudo que foi dito aqui, assim, Jackson, eu acho que traz uma coisa que me tocou muito. Eu não sei se eu também gostaria de ser esse ator, sabe? Eu nunca estive tão tenso. E tenso da cintura para cima. Estou de short, estou de sandália havaiana. É uma desconexão que a gente vive, né? Assim, e eu, depois de tantos problemas, assim, quer dizer, eu vejo a força do coletivo. Eu vejo a força de tudo que vocês fizeram para me ajudar, por falta de equipamento aqui. Eu vejo a força desde o primeiro momento de que a gente, nós atores, assim, a gente era só mais um pedacinho nesse todo enorme. E aí eu vejo a importância da música, da concepção dessa magia, né, que invade a cena, da imagem, da pesquisa da imagem. E eu fico pensando o quanto o teatro também oferece, mesmo esse teatro, ele nos oferece uma outra possibilidade de conhecimento, de reflexão, porque eu também não sabia nada. Eu tive na Espanha algumas vezes e eu não conseguia entrar nas discussões que a gente quer se separar, né, que a Catalunha ainda quer se separar, e eu não entrava nas discussões, eu não sabia nada, né? E como hoje, de alguma maneira, a gente vai entrando numa história que, até ontem eles estavam querendo recontar a nossa própria história, né? De uma maneira muito cruel, porque tem os fascistas brasileiros aí, eles ficam valorizando uma barbárie, né? Então, como me toca estar fazendo isso aqui agora, tá discutindo isso, e eu me emociono com vocês, assim, com o conjunto de forças que eu me emocionei algumas vezes, assim, da cintura para cima. Mas é duro estar aqui desse jeito, sabe? É duro estar espremido. Eu tô espremido entre dois computadores, um microfone, um celular. Eu não tenho espaço para sair daqui, sabe? Assim, não tenho espaço nem sentado direito.
E, ao mesmo tempo, tem uma força muito grande quando eu vejo tudo no discurso de cada um, na consciência de cada um, de estar aqui nessa hora falando disso, falando para a gente através de uma história que não deve ser esquecida, deve estar sendo lembrada como a nossa tem que ser, e tem que ser contada da maneira mais humana, mais verdadeira. Obrigado. Eu só queria dizer uma coisa aqui que eu estou vendo aqui que Clara mandou o chat do YouTube. E aí tem aqui, na parte que chega no final da peça, o povo começa, maravilhosa peça, lindo, parabéns. E aí tem muitas pessoas dizendo, fascistas não passarão, viva a liberdade, viva a democracia, viva os artistas, serão castigados todos, parabéns, viva a liberdade. Um público que sai gritando viva a liberdade é uma coisa maravilhosa, né? Eu acho que é isso, né? Muito feliz aqui com isso. E tem gente chamando para beber cerveja também. Sempre tem. Que é uma forma de dizer viva a liberdade também, né? A Arielle mandou uma mensagem no chat, não foi isso? Mandou sim. Ela é do grupo Corpo de Baile Sublime de Cajazeiras. Bem-vinda. E aí, Arielle, prestou? Mais ou menos. Mais ou menos. Esse grupo Corpo de Baile Sublime é de dança ou de teatro, Arielle? Boa noite. Boa noite. A gente pode dançar, que sempre que a gente pode estar apresentando em 15 anos, boda de prata, boda de ouro, casamento e assim em diante. A gente também participa de festival. Sempre alguma oportunidade a gente pode estar mostrando o talento do bairro e o nosso projeto. Maravilha. Que bom. Cajazeiras já tem um histórico de dança de valsa, corpo de baile de adolescentes, né? E, isso traz uma oportunidade para todos os jovens. Pode ser do menor de idade até o maior, que traz uma história bem simples e explicativa para aquelas pessoas que vivem aí nas drogas, também ajuda a retirar os jovens das drogas, desse mundo afora. Que ótimo. A arte, né? A arte salva. Que maravilha. E, eu tenho 14 anos, sou mais nova do grupo. E compreendo tudo que vocês falaram na peça. Também trabalho com isso na escola, só que não totalmente com as palavras que vocês fizeram na peça, as cenas, tudo. A gente compreende de outra maneira. Só que na peça a gente teve uma liberdade de aprender bem mais e explicativa. Que maravilha, Arielle. Que bom que você veio assistir a gente. Que bom que você entrou aqui para falar com a gente, para estar com a gente. Que coisa boa. Bem-vinda. Divulgue. E volte mais sempre.